Bem-vindos ao História Capixaba, o primeiro podcast a trazer para você a história e os historiadores do Espírito Santo em detalhes. Meu nome é Fábio Reis, doutor em História pela Universidade do Minho, em Portugal, especialista em Espírito Santo colonial e criador do site historiacapixaba.com, premiado pela Secretaria de Cultura do Estado, que compartilha documentos históricos capixabas. Eu estou acompanhado do meu amigo Ricardo Nespoli, historiador em formação e a pessoa mais engraçada deste mundo. Aqui conversamos com historiadores e pesquisadores que se dedicam a desvendar a história capixaba. Conhecemos suas trajetórias e exploramos acontecimentos interessantes e pouco conhecidos do nosso estado. Antes de começar, vale a pena pedir para você nos seguir nas redes sociais, visitar o nosso site historiacapixaba.com/podcast, se inscrever em nossa newsletter e, por que não, fazer a sua assinatura e apoiar o nosso trabalho com 1, 5, 10 ou 20 reais. Agora sim, vamos começar? Vamos lá! Ricardão, estamos aqui mais um episódio do História Capixaba e eu tô para dizer que vai ser o episódio mais fantástico e aventureiro desse podcast. Estou extremamente animado e explica por quê, Ricardão, conta pra gente. Cara, a gente vai ter acesso a tipo um filme falado, assim, vocês vão ouvir uma história inimaginável que se passa na costa do Brasil, inclusive no Espírito Santo, sobre o pirata Zulmiro, e até esse nome bizonho vocês vão entender, do Zulmiro, né, que parece, sei lá, o cara que mora ali do lado, e, cara, velho, eu não tenho palavras, assim, pra falar. Eu só preciso fazer uma errata logo no início, né? Porque ao longo do episódio eu serei chamado de professor Ricardo. E a gente ficou sem graça de falar que eu não sou professor porcaria nenhuma, não sou formado em absolutamente nada. Mas enfim, gostei de ser chamado de professor. Quem sabe isso não me inspire a me formar. É mas verdade. Realmente eu não sou professor, galera. Mas, cara, fora isso... Você agora é um professor também. E, não cara, se assustem com o tamanho do episódio, ele provavelmente vai estar maior do que a média, mas vocês vão começar a ouvir, tipo, se agora você vai falar, porra, tá grande pra cacete, mas vocês vão começar a ouvir, vocês vão ver, não quero parar de ouvir isso, na verdade tá curto. Cara, eu acho que o caminho é esse, né, Ricardo? Porque a gente tenta, até agora eu tô tentando manter, tipo, menos de 1 hora, né, nossos episódios. Mas esse aqui eu não sei como é que vai ser, porque é difícil cortar essa conversa. Exato, É muito complicado. Então, mas é uma conversa que vale super a pena. Nosso rockstar de hoje é um cara, tipo, super animado. É um rockstar, Esse cara nasceu pra tá aí, assim. Tá aí. E vocês vão com certeza adorar essa conversa e saber um pouco mais sobre um tesouro maravilhoso na ilha de Trindade, Espírito Santo. Então vamos lá, vamos chamar nosso rockstar. Galera, nós estamos aqui hoje com Marcos Juliano Offenbock. Acho que é assim, né, Marcos? Offenbock. Ele é empresário, pesquisador, palestrante e escritor. E após 15 anos de investigações, que a gente vai conversar aqui hoje, ele conseguiu decifrar um dos maiores enigmas da história da pirataria e localizar a identidade e o paradeiro do último capitão pirata do mundo, que é o pirata Zulmiro, e que, para minha surpresa, tem tudo a ver com a história do Espírito Santo. Então, Marcos, muito bem-vindo aqui ao História Capixaba. Muito obrigado, professor Fábio, né, professor Ricardo. Para mim é uma grande honra poder estar aqui, né, participando do podcast História Capixaba, compartilhando, né, com o pessoal do Estado do Espírito Santo essa incrível história que envolve diretamente aqui, né, o Estado está no epicentro aí dessa, digamos, uma das maiores histórias de piratarias do mundo, né. Então, muito agradecido por estar participando aqui. Muito bem, que legal, cara. A gente está muito feliz com você aqui também. Então, começa falando para a gente, Marcos, como que foi a sua trajetória até aqui, né? Porque você não é um historiador, né? Mas você se interessa muito pelo assunto, tem livro publicado e tal. Então, fala como que foi a sua trajetória até você se tornar aí o cara da pirataria. Então, até interessante, assim, que minha formação, eu sou economista por formação, e sou também professor de educação física, né? Autodidata. Caramba, então, que legal. E daí eu mergulhei assim na história, na verdade, foi a curiosidade que quando eu concluí minha faculdade de economista, até eu trabalhei muito tempo com perícia judicial, eu cursei jornalismo. E no segundo ano, quando eu tive contato com a matéria de jornalismo investigativo, que foi que despertou essa minha curiosidade, né? Esse lado meio, até digamos, detetive, Sherlock Holmes.
e comecei a vasculhar essas histórias, né? E daí me formei, até que você comentou, professor Fábio, eu não sou historiador, mas praticamente sou, digamos, um historiador autodidata, e vasculhando essa história aí do Pirata Zulmiro, que era uma lenda urbana aqui na cidade de Curitiba, são praticamente 15 anos de pesquisa até realmente desvendar toda a história, encontrar documentos que comprovam ela. Mas assim, digamos que eu sou um curioso por natureza, né? Gosto muito desses filmes geeks, né? Até o Chapeuzinho aqui, uma referência ao nosso Indiana Jones, né? O nosso arqueólogo que está até filmando o 5º filme da série, está sendo filmado agora. Verdade. Sensacional, sou um grande fã dele. Compartilho que nem as palavras do Indiana Jones, né? Quando perguntam para mim que eu estou em busca desse tesouro pirata, todo mundo fica louco quando você fala tesouro pirata, e eu falo, não, o tesouro pertence aos museus. Então eu sou Mas muito legal, cara, muito legal mesmo por estar aqui. E realmente, sou um historiador e um pesquisador autodidata que está em busca dessa história pirata. Beleza, mas fala pra gente então, como que foi essa paixão pela história? Pode contar esse seu desenvolvimento, assim, dessa parte... Claro, como é que começou isso? Essa história do pirata Zulmiro, né, era digamos, a maior lenda urbana da cidade de Curitiba. E eu lembro que eu esbarrei nela. Como é que eu esbarrei nela? Porque quando eu estava fazendo aqui uma pesquisa, até uma pesquisa interessante, que não tinha nada a ver com essa história, eu esbarrei na lenda que existiam túneis subterrâneos na minha cidade, tal. Inclusive eu li um livro muito interessante de um arqueólogo inglês chamado Harold Wilkins, que falava de túneis na América do Sul. E falava de túneis, conexões subterrâneas que ligavam lá o Peru, a Bolívia, e entravam aqui para o Brasil no Mato Grosso, e entravam para o interior do Paraná, e tinha entradas até ali na região de Ponta Grossa, e passavam por baixo de Curitiba e iam em direção a Joinville. Eu achei esquisito, cara, um historiador inglês. E comecei a vasculhar aqui em Curitiba e localizei túneis subterrâneos no centro histórico da cidade, embaixo do Clube Alemão Concórdia, que é um clube construído em 1886. Tinha ali embaixo da Sociedade Garibaldi um túnel ali italiano. E daí eu vasculhando essa história, descobri, vasculhando na biblioteca pública, na Casa da Memória aqui de Curitiba, de túneis que existiam numa região mais afastada do centro da cidade, que é o Bosque Gutierrez, que é um bairro aqui, o bairro das Mercês, e encontrei umas reportagens da década de 70, e nessas reportagens falavam da história de um pirata chamado Zulmiro, um pirata inglês, que havia escondido um tesouro dentro desses túneis também, nessa região mais afastada da cidade. Só que eu achava, assim, professor, que era puramente uma lenda, né? Imagina um pirata inglês com o nome de Zulmiro. Cara, pirata nós em Curitiba, né? Curitiba nós estamos distante praticamente a 130 quilômetros do oceano, no primeiro planalto, né? Para pirata a gente vai ter perto do oceano, né? Eu achava que era puramente uma lenda urbana, era uma lenda urbana da cidade, mas que o pirata havia escondido um tesouro aqui em Curitiba, nesses túneis históricos. E eu achava, ao mesmo tempo que era uma lenda, eu achava que era um ativo cultural, uma coisa muito legal, a cidade ter a história de um pirata, né? Porque pirata, então em filmes de ficção, Hollywood, nos livros de história antigamente, lá no século XVIII, tudo, não existia, e o Brasil não tem nenhuma conexão com pirata, né? E daí eu achava interessante manter acesa essa chama. E vasculhando nos documentos, nessa Casa da Memória, Biblioteca Pública, eu esbarrei em documentos, até uma ferramenta muito legal que eu deixo para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que é a Hemeroteca Digital, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A Hemeroteca, né, é um departamento que cuida dos jornais dentro da biblioteca. E eles pegaram todos os jornais do Brasil, desde 1808 em diante, e digitalizaram eles e disponibilizaram num sistema de procura de graça, é gratuito. E é um sistema tipo um Google de jornal antigo. E nessa hemeroteca digital eu comecei a encontrar reportagens que falavam de expedições brasileiras no ano de 1910, 1911, para a Ilha da Trindade, que agora vem a conexão até, né, com o estado aí do Espírito Santo, a Ilha da Trindade, está ali no paralelo de Vitória, a 1.200 quilômetros da costa brasileira, né? Pertence até o estado do Espírito Santo, mas hoje é a Marinha que administra ali, e falavam dessas expedições brasileiras para sair da Trindade em busca de um tesouro, de um pirata, do pirata Zulmiro. E eu achei impressionante isso daí, professor, e comecei, nossa, então a história é um pouco verdadeira, o que eu achava que era puramente uma lenda. E vasculhando mais nessa hemeroteca digital, consegui localizar cartas que foram escritas no ano de 1896 por um cidadão inglês, ele escreveu até no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, por um cidadão inglês que falava que havia conhecido o pirata Zulmiro aqui na cidade de Curitiba no ano de 1880 e havia ficado amigo do pirata. E, inclusive, esse pirata, né, entregou um roteiro do tesouro escondido na Ilha da Trindade para esse cidadão inglês, isso no ano de 1880. E esse cidadão inglês escreveu 8 cartas no Jornal do Brasil e eu tive acesso a essas cartas.
E ali eu vi que a história realmente não era uma fantasia, como eu pensava, como na verdade eu pensava, que existia um fundo de verdade nessa história. E aí, professor, eu comecei a vasculhar e pesquisando, até vir a desvendar toda essa história, né, e encontrar o Zulmiro aqui. Mas praticamente foi isso que me levou a essa descoberta, né? Foi uma curiosidade dos túneis de Curitiba que me levou a descobrir a história do Pirata Zulmiro. Cara, é muito interessante isso, né? Vitória, assim, a nossa capital lá no Espírito Santo, também tem umas histórias, assim, de túneis. Quando a gente fazia uns roteiros de visita, assim, eles falam, não, tem um túnel que sai do Palácio do Governo, que vai para não sei aonde. Mas essas coisas que ninguém nunca prova, assim, né? Você fica naquele imaginário, mas assim, professor, eu imagino que até aí mesmo aí em Vitória, se você vasculhar, principalmente na praça, ali no centro histórico da cidade, nas igrejas, porque os túneis, até quando eu converso, né, quando eu minha pesquisa desses túneis, eles são 3 tipos de túneis. Um envolve os túneis da igreja, que são os religiosos. Os religiosos sempre tiveram essa estratégia subterrânea, sempre conectaram as igrejas, ou então os mosteiros, as casas religiosas, porque mesmo aqui no Brasil nós não tínhamos uma guarda religiosa, né? Não tínhamos cavaleiros religiosos. E daí a segunda parte são a parte da estratégia militar. Os militares sempre conectaram essa parte, os quartéis, mesmo, como você falou, até essa coisa, casas, né? Essas casas do governo, esses palácios. E o terceiro são os domiciliares, que também existiam, mas não eram tantos. Os mais interessantes são os religiosos e os militares, que envolve essa teoria que você acabou de contar, do Palácio do Governo, que sempre tem essa conexão. Eu acredito assim, professor, que isso daí é aquela coisa, né? Onde tem uma fumaça, tem fogo, né? Tudo. Se tem uma história disso aí, se o cara for vasculhar, invadir lá o porão, tudo, é capaz que eles consigam encontrar também, porque aqui em Curitiba era uma lenda urbana. E eu vinha localizar isso daí, fazer imagens, inclusive, até esse túnel embaixo do Clube Alemão está preservado ainda, mas está interrompido, mas graças a ele que eu encontrei essas imagens desses outros túneis que aqui em Curitiba foram construídos pela Companhia de Jesus. Há mais de quase 250 anos atrás, antes da expulsão deles, eles pegaram aqui uma região mais alta de Curitiba e construíram uma caixa forte subterrânea. E porque os jesuítas tinham eles eram, né, uma companhia militar. O fundador da Companhia de Jesus, né, o Inácio de Loyola, ele era um soldado. Eles sempre tinham essa estratégia de lugares altos, com fonte d'água, tudo. E daí, depois que eles foram expulsos, né, em 1759 do Brasil, pela Lei Bombalino, Marquês de Pombal, né, o Vaticano até expulsou os jesuítas, chamou eles de hereges. Depois de mais ou menos 80 anos, o Zulmiro, o pirata, veio morar nessa mesma região dos túneis jesuítas. Mas é interessante, professor. Essa lenda dos túneis ela é comum em várias cidades do Brasil. Eu acredito que se a pessoa procurar, ela com certeza vai encontrar algo. Essa história dos túneis é muito legal e dá para ver assim, que você entende, estudou também sobre o assunto. Sim, e aí caiu nessa história do Zulmiro. Vamos entrar agora nessa história, então. Do Zulmiro, né? Isso, do Zulmiro. Tá ligado, mano? Então, professor, como é que foi dessa coisa? Quando eu vasculhei essa coisa que eu comentei aqui, que eu vou retomar, e eu achava essa história, né, que era uma lenda urbana da cidade, que um pirata, até com esse nome em inglês, um pirata inglês com o nome de Zulmiro, e Zulmiro não é um nome inglês. Essa foi a nossa primeira pergunta, foi esse nome, tipo, realmente. Zulmiro, cara. É um pirata, era um pirata inglês com o nome Zulmiro, eu achava que era uma lorota, né? Eu falei, cara, esse aí foi um marinheiro que veio se esconder aqui em Curitiba no século XIX ali, e a galera começou a chamar o cara de pirata, né? Mas daí, professor, quando eu encontrei, digamos que o tipping point, o ponto da virada, foi quando foram localizadas, até foi essas cartas, elas foram encontradas por um pesquisador de São Paulo, lá o professor Sancler, que encontrou vasculhando, que ele até é um ex-policial federal, né, aposentado, e ele que até encontrou essas cartas. E essas cartas, elas foram escritas no ano de 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, e elas contavam a história, foram escritas por esse cidadão inglês chamado Edward Young, que ele falava bem assim, que no ano de 1879, até nessas cartas, na verdade, ele oculta esses dados, eu fui descobrir depois da minha pesquisa, mas ele fala que ele estava andando aqui em Curitiba, que nessa época, professor, em 1879, o Paraná estava passando por um forte ciclo de erva mate, a produção de erva mate aqui, a erva mate ela tem um papel, tipo assim, essencial no estado do Paraná, até para a nossa emancipação política, né, o desenvolvimento do comércio, tudo. E daí tinham várias fazendas de erva mate aqui, e esse imigrante, esse cidadão inglês, o Edward Young, ele imigrou com 20 anos com o irmão dele para o Santos, que também tinha uma comunidade inglesa muito grande. Ele desceu aqui para o Paraná, trabalhar em fazenda de erva mate. E aqui o transporte de erva mate era todo feito pela Estrada da Graciosa, que era uma estrada que liga o Curitiba ao litoral, as cidades ali de Paranaguá e Antonina, que tinham os portos.
E bem nessa saída dessa estrada, a Estrada Graciosa, que era uma região aqui chamada de Colônia Argelina, que nessa época, em 1879, Curitiba era pequenininha, né? Tinha cerca de 14 mil habitantes, eram cheio de colônias estrangeiras, né? Com imigrantes, tinha muitos imigrantes estrangeiros. E tinha uma parada ali, que era a Casa do Burro Brabo, que era uma parada de tropeiros, que também foi o primeiro bordel da cidade, né? E esse inglês sai um dia lá, esse bordel, porra, tudo imigrantes, e ele comenta que, não, eu sou inglês, imigrei para Curitiba. E nessa época, Curitiba tinha uma imigração muito grande de polonês, italianos, franceses, inglês não tinha muito, a gente nunca teve aqui no Sul uma imigração inglesa muito grande. E daí ele comenta com o dono da casa que era inglês, que ele estava encantado com Curitiba, e o dono da casa fala para ele, mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato? E o cara, mas como que mora um velho inglês? E o cara, não, e mora um velho inglês há mais de 40 anos. E o gurizão de 20, o Eder fica curioso, pô, mas como é que um velho inglês mora aqui? E no dono da casa fala assim, não, e o cara é um velho educado. As poucas vezes que veio aqui na casa do Burro Brabo se comportou feito um cavalheiro. Ele pergunta, onde que eu encontro esse velho? E o cara dá as instruções, meio-dia cavalgando seu cavalo, você encontra o casebre do velho do mato, que era assim que ele era conhecido aqui em Curitiba. E esse inglês resolve fazer uma visita pro velho do mato. Encontra o casebre lá, bate na porta, sai um senhor de 80 anos falando até inglês perfeito com ele, tudo, ele se impressiona, e ele vê, daí fica amigo desse velho do mato, e vê que o velho do mato era um senhor que tinha uma cultura superior, ele via que o velho conhecia literatura inglesa, cara, era algum segredo esse velho tinha. Ele desenvolve uma amizade com esse velho, e o velho nunca contava do passado dele, mas o Eder falava, cara, esse velho tem algum segredo, porque dá pra ver que é uma pessoa superior e, pô, bem educada, né? E daí o velho, quando o inglês, o Eder fala, não, passa assim um ano de amizade, eles vão, né, para 1880, o inglês fala, não, agora eu vou voltar lá para Inglaterra visitar minha família, tudo, vou sair do Brasil. E o velho fala, então eu vou contar toda a minha história para você, mas você vai me jurar que não vai contar a minha história para ninguém enquanto eu for vivo. Ele, naquela época existia essa coisa do juramento mesmo, aquela coisa da palavra. E o velho do mato começa a contar para ele que realmente ele era um pirata que estava escondido em Curitiba, que o nome dele era Zulmiro, que até ele conta o nome verdadeiro, mas ele fala que ele só chamava o nome de Zulmiro, porque como é que era a história dele? Ele havia nascido na cidade de Cork, no ano de 1798, e vinha de uma família muito rica, e Cork era o sul da Irlanda, hoje, que naquela época era parte do Reino Unido. Vinha de uma família muito rica, dona de várias propriedades, e por ser de uma família rica, ele foi enviado para estudar na escola de Eton College. Eton College é uma das escolas mais tradicionais do planeta, né, onde os netos da rainha estudaram, só a realeza inglesa estuda. E depois de Eton College, ele entrou para a Marinha Real Inglesa e se tornou um oficial da Marinha Britânica aos 25 anos de idade. Só que ele era muito orgulhoso por ser de família muito rica, muito nobre, e ele estava nas ilhas, ele conta que estava nas Ilhas Bermudas, ali no Mar do Caribe, que inclusive tinha uma base da Marinha Real Britânica, e ele tem um desentendimento com outro oficial, e nessa briga ele acidentalmente mata o oficial. E ele sabia que ia pegar o processo de corte marcial, naquela época ia ser enforcado, ele resolve desertar, ele foge, vai ao porto da Flórida, lá ele toma uma atitude desastrada e entra como imediato num navio negreiro. Nessa época, professor, por volta de 1825, 26, 27, o tráfico de escravos e a pirataria andavam de mãos dadas ali no sul. Tinha muito contrabando de escravos ali para a Flórida, tudo, parando em Cuba. E daí ele fala que 8 meses nesse navio, ele se torna capitão do navio, eles fazem um motim, matam o comandante do navio, ele hasteia a bandeira preta, abandona o nome verdadeiro e resolve adotar esse nome de guerra de Zulmiro, e começa a falar que era um pirata grego, isso que é interessante. Ele não fala que era um pirata inglês. Tanto que Zulmiro, até é interessante que Zulmiro tem vários nomes gregos, Zósima, Zorba, com Z. E ele vem para o Atlântico Sul tocar o terror aqui na pirataria. E aqui no Atlântico Sul, ele faz um pacto com outros 2 piratas, um pirata espanhol chamado José Sancho e um outro capitão pirata russo chamado Zarolho. Inclusive tinha uma cicatriz aqui na cara, que levou um golpe de espada, tinha aqui, mas só tinha um olho. E esses 3 piratas resolve escolher uma ilha no meio do Oceano Atlântico para ser o fruto do depósito deles dos roubos, o Banco Pirata, e escolhem justamente a Ilha da Trindade, que está ali 700 milhas, né, 1.200 quilômetros da costa do Brasil ali, um paralelo ali do Espírito Santo de Vitória, e lá eles começam a depositar o fruto dos roubos dele. E ele fala que o José Sancho, por volta de 1828, a Marinha Espanhola afundou o navio e matou ele. E o Zarolho foi capturado com o bando dele em 1830 e foi levado para 1829, foi levado para Havana e foi enforcado todo o bando. E ele era o último pirata. E ele fala, cara, que ele estava lá navegando no Atlântico Sul e ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E aquelas coincidências do destino. O comandante do navio de guerra inglês, chamado Henry Capel, era um colega do Zulmiro no tempo da Academia Naval. Quando ele reconheceu quem que era o pirata, ele ficou no começo transtornado, né? Seu traidor, você virou um pirata. Mas o cara era amigo dele, até amigo as famílias eram amigas, que eram realeza, né? E daí ele fala, cara, eu não vou te enforcar. O que eu vou fazer?
eu vou manobrar aqui no costa sul do Brasil, vou simular a tua fuga, mas você vai jurar para mim que você vai subir a serra, vai ganhar um continente, o interior do Brasil, vai morar longe da civilização e nunca mais vai voltar a ser um pirata. E ele solta o Zulmiro aqui no litoral do Paraná, o Zulmiro fala que 9 dias após ele sobe a serra e chega aqui em Curitiba. Isso por volta de 1829, começo ali, Curitiba tinha 3 mil habitantes e o cara fica escondido aqui em Curitiba. Aí até ele arranja um lugar aqui no bairro, aqui no Pilarzinho, aqui, e se torna o velho do mato. E daí, 50 anos depois, vem esse cidadão inglês, o Edward Young, com 20 anos, vai bater na porta dele. Inclusive, ele desenvolve uma amizade, o Edward traz livros para ele. E daí ele fala pro Edward, o tesouro tá lá na Ilha da Trindade, porque os outros 2 piratas morreram. E só eu sou o último pirata. E lá ele comenta ainda que eram 2 depósitos. Ele fala, eu e José Sancho, nós enganamos os Zarolhos, porque os Zarolhos só sabem de um depósito na Bahia Sudoeste, ali, ao lado do Morro Pão de Açúcar, que estão as obras de arte. Dentro da ilha tem outro depósito que é o mais rico, com os barris com moeda de ouro, com as joias, tudo. E ele pega um livro e escreve o roteiro do tesouro, de como encontrar o tesouro, e dá para o inglês, pro Edward. Mas pede, né? Você vai me dar um juramento, você não vai entrar nessa história enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, está liberado do juramento. E ele entrega tudo, se despede, isso em 1880, até foi o dia 10 de maio de 1880. E daí passam-se 16 anos, o Edward está com 36 anos, ele foi para a Inglaterra, depois volta para o Brasil, tudo, nunca mais volta para Curitiba. E ele está morando no Rio de Janeiro, em 1896, já com 36 anos, com 4 filhos, tudo casado. Ele havia esquecido a história do pirata. Ele falou, cara, conheci um velho maluco lá no interior de Curitiba que me contou uma história que era um pirata. Ele não botava fé. Quando ele vê uma reportagem no jornal Gazeta de Notícias, de 30 de março de 1896, que até quem escreveu essa reportagem foi um ex-cônsul português lá na Inglaterra, o Jaime Batalha Reis. Ele bota até um pseudônimo, né? Atito Martel. Ele conta uma história de expedições inglesas para a Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata, que um pirata russo com uma cicatriz no rosto foi capturado com seu bando lá, e seu bando foi enforcado em Havana, e esse pirata fugiu do enforcamento, foi o único pirata que fugiu, o bando dele foi enforcado. E esse pirata russo foi morrer na Índia em 1850, e antes de morrer entregou um mapa do tesouro, falando, na Ilha da Trindade está lá o tesouro, na Bahia Sudoeste, ao lado do Pão de Açúcar, tudo, e os outros piratas estão mortos, eu sou o último vivo. E os ingleses, de posse desse mapa do pirata russo, fazem 3 expedições para a Ilha da Trindade, só que aconteceu uma coisa interessante. Os piratas pegaram ali na Bahia Sudoeste, que hoje até é a Praia do Príncipe, lá na Ilha da Trindade, e escavaram na rocha, lá numa ravina, fizeram uma gruta na rocha e esconderam o tesouro. E a Ilha da Trindade, ela é a ponta de um vulcão, é a cordilheira vulcânica, e está sujeita a muitos terremotos. E não teve um terremoto e desmoronou um morro em cima do local do tesouro. Até os ingleses fazem essas expedições, ficam lá cavando. Só que, cara, caíram centenas de milhares, até milhares de toneladas. Os caras não conseguem escavar tudo. E daí, esse cidadão, esse cônsul português, conta essa história e fala das expedições. E quando o Edward Young lê essa reportagem, na hora ele se lembra da história, ele, calma aí, esse pirata russo é o Capitão Zarolho. E o que ele faz? Ele manda um telegrama para Curitiba, isso em 1896, e fala, cadê o velho inglês que mora escondido no meio do mato? E falam para ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Ele se lembra do juramento dele, ele, opa, meu juramento aqui, então eu tô livre. O que ele faz até? Ele pega e tenta se reunir com o governo brasileiro naquela época, com o Prudente de Moraes, que era o presidente, conta a história lá, não, eu conheci um pirata no interior do Brasil, ninguém acredita na história dele, fala, o inglês tá louco, né, conheceu um pirata aqui, ele queria dinheiro, queria que o governo brasileiro ajudasse ele a montar uma expedição. Daí não dão, né? Não tratam ele como maluco. Daí ele tem a ideia, ele fala, não, cara, eu vou começar a enviar cartas para o Jornal do Brasil, mas alterando, botando um pseudônimo, ele assina com as iniciais J.F. Bastos, ele oculta, fala que conheceu o pirata no norte do Paraná, ele não dá indicações. E ele conta toda essa história. Na última carta ele fala trechos do roteiro do tesouro, fala que tem cerca de 8 milhões de libras escondidos na Ilha da Trindade. Só fazendo um parênteses aqui, eu fui atualizar pela calculadora do Banco da Inglaterra, equivale hoje a 948 milhões de libras, que equivale a 1,4 bilhões de dólares, que equivale a 7 bilhões de reais, está na Ilha da Trindade. E daí ele comenta que, não, eu quero parceiros para montar uma expedição, tudo para ir para a Ilha da Trindade. Um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro, dão um tiro no inglês, matam o cara, coitado. Ele morre assassinado. E daí a história, tudo a história, né? Para tudo, tal. Daí, 14 anos depois, a gente avança para 1910, o irmão dele recolheu as coisas do irmão que foi assassinado e levou lá para a cidade de Lorena, interior de São Paulo, e daí o irmão dele morreu e deixou para o sobrinho, não, para o filho dele, o afilhado, né?
e esse afilhado dele encontra, por acaso, a caixa com as coisas do falecido tio, encontra as cartas e encontra o roteiro do tesouro. E daí eles veem que a história é verdadeira, traduzem o roteiro do tesouro, e daí realmente organizam a primeira expedição brasileira em 1910 para a Ilha da Trindade, em busca do tesouro pirata. Só que lá o pessoal, né, imagine, é mais de 100 anos atrás, não tinha tecnologia nem nada. Eles fazem 4 expedições brasileiras, que foi muito documentado nos jornais da época, isso aí tem muito na hemeroteca digital, e não conseguiram encontrar, porque teve, né, desmoronamentos na ilha, apagaram marcos do roteiro, tudo, mas a história foi bastante documentada. E daí essa história, depois que eles não encontram, por volta de 1916, o pessoal encontra aqui em Curitiba túneis, esses túneis jesuítas vêm à tona, e daí o pessoal começava a lembrar a história, o Pirata Zulmiro, que também saiu uma reportagem aqui em Curitiba, por volta de 1912, falando, o Pirata Zulmiro habitou Curitiba e aqui escreveu o roteiro do tesouro. Até as pessoas aqui em Curitiba, quando souberam, eles falam, nossa, o velho inglês era um pirata, porque não sabia que o velho inglês morava no meio do mato lá. E não falava com ninguém. E daí até o pessoal, não, ele morava perto da região dos túneis, e começaram a misturar as coisas. Não, então ele escondeu o tesouro dele dentro dos túneis aqui em Curitiba. Daí que vem a lenda que o pirata havia escondido o tesouro dentro dos túneis. Só que daí essa história morre depois, né? 1916 acaba, vem, né, até o ápice da Segunda Guerra Mundial, tudo, e daí ela ressurge de volta, por volta do ano de 1939, em pleno início da Segunda Guerra Mundial. Um tenente da Marinha Brasileira começa a vasculhar lá os documentos do avô dele e encontra o roteiro do tesouro, encontra as reportagens que falavam das expedições brasileiras. Só que esse tenente da Marinha, ele começou a ter uma outra teoria. Ele achou, não, é a Ilha da Trindade, não, porque eram 3 piratas, então era uma trindade. Então eles não esconderam na Ilha da Trindade, né? Apesar que nós temos um pirata russo falando de um mapa na Ilha da Trindade e o Zulmiro aqui no Brasil apontando para a Ilha da Trindade. Mas eles acharam que não, estava no litoral do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, depois na Ilha do Raimundo, na Ilha de Coqueiros. E eles começam a publicar. E daí os repórteres do jornal A Noite do Rio de Janeiro, quando sabem nessa história, vão para Lorena para entrevistar lá o cara que encontrou o sobrinho lá do tio assassinado, que fez a mesma expedição, que é o professor Frederico da Silva Ramos. Encontram ele vivo, ele conta toda a história. Inclusive, ele entrega o roteiro do tesouro, e o roteiro é publicado na íntegra no jornal, no dia 16 de agosto de 1939. Só que, ao mesmo tempo, 1939, estava explodindo a Segunda Guerra Mundial. Hitler não parava, né? Anexava a Áustria, invadia, tal, estava se preparando. Daí, realmente, a Segunda Guerra Mundial explode lá em 3 de setembro de 1939. Então, daí aparece uma cortina de fumaça. Aqui no Brasil, os jornais publicando tesouro pirata, tudo, e ao mesmo tempo as manchetes, Hitler, cara, não tinha como competição, né? E daí a história meio que passa a ser batida. Daí nós avançamos um pouquinho mais para o começo de 1940, e esses tenentes da Marinha tentando vasculhar, e o cara começa a vasculhar os documentos do antigo avô, e ele acha um documento que eu considero também um revolucionário. Ele encontra o mapa pirata que o pirata russo entregou para os ingleses. Olha que interessante. O pirata russo, o Zarolho, ele entregou para um capitão de um navio inglês. E os ingleses estavam lá, fizeram essas expedições, não encontraram nada, até geraram livros, foi muito documentada lá. E daí, em 1939, 1893, deixa eu voltar, né, que são tantas datas, 1893, um jornalista nova-iorquino leu o último livro de um capitão inglês que fez a expedição para a Ilha da Trindade, e ele achou que a Ilha da Trindade é o tesouro pirata dele, até quis dar um golpe, ele montou um escritório consular em Nova York, o James Harding Hickey, e falou, não, a Ilha da Trindade é uma terra ocupada por ninguém, então eu vou ser dono dela, você é o príncipe da Trindade. E o cara falou, não, inclusive na minha ilha tem um tesouro pirata, esse tesouro pirata é meu. Uma loucura aquelas coisas. E o cara começa a mandar cartas para outros países, reconheçam, não é? E o Brasil aqui a gente dava risada, né? A mídia, a Ilha da Trindade é nossa. Antes do cara ir, né? Ele começou a mandar cartas sem estar lá, né? Tipo, eu sou lá, não, achando que era o dono. Não, eu sou. E botou lá e criou um brasão, criou selos. O cara até comprou uma escuna para levar explorador. E o cara se titulava o James I, o príncipe da Trindade. O cara alucinado. E daí a galera dava risada. Só que daí, quando ele começou a falar nos jornais que, inclusive, tinha um tesouro pirata lá, que era dele também na ilha, o pessoal dos ingleses que fizeram a primeira, a segunda expedição, eles perceberam e falaram, o cara quer ir para a Ilha da Trindade descobrir o tesouro. O que eles fizeram? Eles visitaram o Almirantado Britânico, isso em 1894, e entregaram o mapa do tesouro para o Almirantado Britânico. E falaram, o inglês lá quer, o norte-americano quer desenterrar o tesouro. Daí os ingleses despacharam um barco e ocuparam a Ilha da Trindade, fizeram uma ocupação em busca do tesouro. E daí depois aqui, ocorreu uma coisa bem interessante. Isso foi já em dezembro de 1894. E ficaram quietos, não comunicaram. E a Ilha da Trindade, tecnicamente, com a independência brasileira, era a posse de Portugal.
Portugal passou para o Brasil, era território brasileiro, soberania brasileira. Sim. Daí, em 1895, em julho, um fiscal do porto alfandegário, o fiscal alfandegário do porto do Uruguai, vasculhando os documentos do navio, pega lá o documento do navio inglês e vê que o porto de saída estava lá, autoridade do Porto da Trindade. E o cara, mas não é um porto da Inglaterra, como é que o navio inglês está falando isso? E ele achei estranho, falou, mas a Trindade é dos brasileiros. Ele comunica que um jornal britânico que era do Rio de Janeiro, o Rio News, e eles publicam, os ingleses invadiram a Ilha da Trindade, e os ingleses estavam quietos, daí sai um bafafá, né, por N. Moraes, isso em 1895, tentando negociar e tal, quebra-pau rolando, e daí negócio, daí que começaram a ver essa coisa de, não, o Portugal entrou no meio, e foi bem nesse ínterim que, em 1896, aquele escritor português, o Jair Matalha Reis, contou essa história, falou, os brasileiros não conhecem essa história que tem um tesouro pirata lá. E daí foi essa coisa do Edward, escrever as cartas, tudo. E quando deu 1896 que o Edward, né, foi assassinado, foi até uma coincidência. Em agosto de 1896, Portugal emitiu uma nota falando que não, a Ilha da Trindade era posse brasileira, que os ingleses não tinham nada a ver. E daí os ingleses vazaram da Ilha da Trindade e antes de vazar, entregaram vários documentos e no meio dos documentos entregaram um mapa do tesouro. E esse mapa dava de posse da Marinha Brasileira. Em 1939, né, 1940, aqueles tenentes da Marinha no Rio de Janeiro tentando vasculhar, eles encontram esse mapa do Tesouro. E esse mapa é publicado no jornal em 18 de janeiro de 1940. Então é surreal, porque em 39 e 40 foi publicado o roteiro do Tesouro escrito... Mas tudo isso é surreal. Tudo parece Hollywood. Parece coisa de Hollywood. Eu tô falando, e tudo documentado, até o mapa, tinha acesso a tudo, e daí foi publicado o mapa e o roteiro do Tesouro, e o interessante do mapa do Tesouro, que o pirata russo que entregou esse mapa em 1850 na Índia, ele falou lá, tá escrito Trindade, tem a Ilha da Trindade, um mapinha dela lá, e na Bahia Sudoeste a palavra treasure, né, o tesouro onde estava escondido. E no canto do mapa, no canto superior, nome Trindade, tem as iniciais ZZJS. E o Zulmiro aqui em Curitiba falou que o nome dos 3 piratas era Zulmiro, Zarolho e José Sancho. Então as informações convergem, é surreal. E daí essa história, só que daí também, Segunda Guerra explodindo lá, tudo, né, negócio, essa história ficou batida, né, desapareceu da imprensa. Daí em 1949, um engenheiro belga-português, o Paul Ferdinand Thierry, ele também viu todas essas reportagens que foram publicadas no jornal na década de 1940, 39, e ele compactuava com essa teoria que, não, a ilha não é a Ilha da Trindade, é uma trindade, é outra ilha. Que assim, essa história de tesouros piratas, ela mexe muito com a fantasia. Então é muito tênue para a pessoa enlouquecer e achar que, não, é a mesma coisa que eu tivesse enlouquecido, não, o tesouro está aqui na Ilha do Mel, e o cara lá enlouqueceu e achou que estava em Ilha Bela. Marcos, desculpa te interromper, se você está empolgado. Por favor, interrompa, por favor. Mas é porque eu li essa questão que tinha alguém que acreditava que ele estava lá em Ilhabela, né? E o que você está falando, na verdade, é muito verdade, porque essas coisas meio míticas, assim, né? Tipo, como as pessoas não encontram, eles meio que vão empurrando, né? Tipo, não tá aqui, então tá mais para lá, então tá mais para lá, então tá mais para lá. E aí vai entrando nessa loucura, né? Totalmente, ele começa a enxergar coisas onde não existem, conexões. E ele vai, interessante que em 1949, esse Paul Ferdinand Thierry, ele faz uma reunião com o ministro da Marinha e apresenta a teoria para ele, eu decodifiquei a história, tudo tá em Ilhabela, e a Marinha acredita, e a Marinha dá um navio para ele faz uma expedição com a Marinha para Ilhabela, ficam 3 meses dinamitando a ilha lá, tudo, não encontram nada. Os caras, tudo barco fora. E deles voltam. Daí esse cara volta em 1957, né? Praticamente 7 anos depois, volta para Ilhabela. Não, agora eu vou encontrar o tesouro. E o cara fica por 30 anos morando em Ilhabela. Até ele meio que, essa coisa que meio que enlouquece essa febre do tesouro. O cara fica numa casinha lá num bairro e vasculha a ilha inteira e acha marcos. Eu tenho um respeito por ele, porque ele fez uma pesquisa muito legal, mas a pessoa delira nessa história e começa, como você falou, professor Fábio, começa a encontrar coisas, associações absurdas, até um pouco daquela coisa chamada pareidolia, que é a gente olhar uma nuvem, tem a forma de cachorro, né? Cara, o cara faz isso com dados, começa a ver, enxergar conexões que não existem, tudo. Mas daí, ele veio a falecer na década de 70, desaparece a história, e daí que entra o negócio, que eu comecei a vasculhar achando que estava em Curitiba aqui, tal, e daí eu localizei essa história do pirata, e uma coisa interessante, antes de eu ter encontrado essas cartas, tudo, eu resolvi resgatar essa história, primeiramente para as crianças. De que eu fiz? Eu fiz uma parceria com um grande ilustrador curitibano e fiz um livro infanto-juvenil, As Aventuras do Pirata Zulmiro. Sensacional, tudo, contando história, um livro grandão com vários desenhos, tudo, sensacional.
contando essa história do Pirata Zumiro, tudo, Muito legal. Notícia. E daí, essa história, quando eu estava para publicar esse livro, que eu fui localizar, esse pesquisador de São Paulo localizou essas cartas, eu vi que era verdade a história, até eu botei um desenho dos 3 piratas, desenhando o mapa pirata na Ilha da Trindade, botei um desenho do inglês Edward encontrando o Zumiro, e daí eu vi que a história é verdadeira, transcrevi todas essas reportagens e fui apresentar para o Museu Paranaense em Curitiba. Cheguei aqui no Museu Paranaense, até eu brinquei que o diretor do museu chegou para mim no início e falou, Marcos, isso é lenda, né? Não é lenda, olha aqui as reportagens, me convidou para dar uma palestra lá no Museu Paranaense, e eu dei uma palestra em dezembro de 2017. E quando eu mostrei a palestra, o pessoal lá do museu meio que tirou sarro de mim, falou, essa história é lenda, o Marcos é um charlatão. Então o que eu vou fazer? Vou escrever um livro novo contando toda essa história. E daí eu comecei a vasculhar todos os documentos de volta, fazer um pente fino em tudo, e fui escrevendo o livro. E quando eu estava escrevendo esse livro, quando chegou até na parte das cartas, que o Zumiro lembra que em 1896, o Edward Young, quando ficou sabendo lá dos tesouros das expedições inglesas, ele mandou um telegrama para Curitiba e falou, né, cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falaram, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. E quando ele conheceu o Zumiro tinha 81 anos. E daí eu falei, se o Zumiro morreu em 1870, 6 ou 7 anos atrás, era 1889 ou 1890. Então o Zumiro poderia ter 90 ou 91 anos. E daí eu fui em cima dos cemitérios aqui, até na região ali do Santa Cândia, que é um bairro que ele frequentava, ali a casa do Burro Brabo, e falaram, Marcos, vai no cemitério municipal. E de forma coincidente, o Arquivo Público de Curitiba escaneou o livro do cemitério municipal. E eu pedi para eles, me veja o livro do cemitério municipal, os anos de 1890, 1889, 1890. Eles me deram o livro. E eu comecei a vasculhar, ver se encontrava, né, alguém que se encaixasse ali. E não é que na página 31 do livro eu encontro o João Francisco Inglês, que morreu com 90 anos em 24 de agosto de 1889. Eu lembrei as iniciais que o inglês Edward Young botou nas cartas que ele assinou, J.F, ele fez uma homenagem. Eu falei, caramba, o João Francisco Inglês é o pirata. Daí eu fui ver, o cara se escondia, memorava no pilarzinho, que era do lado da região dos túneis. Eu falei, caramba, é o cara, é o nome que ele se escondia aqui em Curitiba. Até, ele adotou um sobrenome, ele pegou um adjetivo pátrio, ele pegou o inglês. Naquela época, como se fosse Luciano italiano, Heinz o alemão, ele era o velho inglês, o João Francisco Inglês. E daí o cara, encontrei o Pirata Zumiro, foi aquela coisa, né? Eu comecei a pensar, porque o Pirata Zumiro, ele falou bem assim, que em 1880 ele tinha 82 anos, ele fez 82 anos. Então ele nasceu em 1798 e nasceu na cidade de Cork, e ele foi enviado para estudar em Eton College. Eton College, foi conferir lá. Eton é um internato que você entra aos 13 anos de idade e pode ficar até os 18. Então, se ele nasceu em 1798, ele entrou em Eton no ano de 1811. Entrei em contato com o Eton College, de forma coincidentemente, Eton também havia escaneado todo o livro de alunos. Eu fui lá e falei, cara, deixa eu pegar o livro de aluno de 1811. Eu imaginava, será que o pirata, né, João Francisco, ele pode ter adotado o mesmo nome dele em inglês? John Francis. E eu abri o livro de Eton College e atrás de um John Francis que nasceu em Cork, no final da lista de 1811, eu encontro um Francis de Cork, Francis Hodder. Meu Deus, cara, eu fui ver, deixa eu ver a família Hodder, riquíssima, dona de várias terras, o cara nasceu num castelo, a família Hodder era dona do sul da Irlanda inteira, eu fui ver, deixa eu ver se a família Hodder tem conexão com a Marinha Real Inglesa, cara, 5 primos do Francis Hodder, tudo mesmo tenente da Marinha, capitão da Marinha, da Royal Navy, eu falei, cara, é o cara. Daí o Francis Hodder, que nasceu em Cork no ano de 1798, é o João Francisco Inglês, que morreu em Curitiba no ano de 1879, é o capitão pirata Zumiro. Peguei esses documentos, fui mostrar para o cônsul britânico aqui no Paraná, o Adam Patterson, no começo, o cara me achou meio louco, né? Falei, história pirata, né, tal. Porra, Marcos. Em inglês... Você tá com o chapéu né? Também é... Não, porra. Mas aí, cara, quando eu mostrei para ele, cara, ele viu tudo, ele falou, Marcos, tua descoberta é extraordinária, cara. Pelo amor de Deus, isso aqui vai ser... Ele falou uma coisa interessante, ele falou, aqui no Brasil, né, porque ele faz uns 3 ou 4 anos, ele falou, eu vejo que aqui no Brasil o pessoal não valoriza tanto quanto devia a história. Ele falou, mas aqui na Inglaterra, cara, uma descoberta que nem a tua, ainda mais em documentos nossos, né, documentos de 1811, são praticamente mais de 200 anos atrás, os ingleses vão enlouquecer, ainda mais por essa escola, Eton College, cara, ser uma escola super tradicional, assim, só da realeza, né, até só sangue azul estuda em Eton College. E ele pediu para mim, traduz o livro, e daí, cara, em 2019, eu lancei o livro, A Verdadeira Ilha do Tesouro, contando toda essa história, mostrando tudo certinho, no final documentos. E o cônsul pediu, traduz o livro em inglês. E nós traduzimos e lançamos The Real Treasure Island, cara.
Ele falou, cara, nós vamos lançar isso aqui na Inglaterra em 2020, a galera vai enlouquecer no consulado todo. E daí a gente começou, daí, cara, a história começou a crescer graças a esse livro. A prefeitura de Curitiba, o prefeito Rafael Greca reconheceu a história, saiu em várias reportagens, fizeram uma cerimônia em 2019, me vestiram de pirata, o pirata Zumiro realmente saiu à área da lenda e entrou para a história. Até não existe mais o túmulo dele no cemitério. Eles vão inaugurar agora o segundo semestre, vão botar uma placa grande de mármore lá, inclusive com uma caveirinha, com os ossos cruzados. E daí uma coisa interessante que o cônsul falou, ele falou, Marcos, essa história, inclusive, ela reescreve os livros de história, porque segundo os livros de história, o último capitão pirata do Oceano Atlântico, ele morreu enforcado em 1835 em Boston, nos Estados Unidos. O pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto. Com isso daí, o último capitão pirata do mundo morreu aqui em Curitiba, no sul do Brasil, no ano de 1889. E escondeu esse tesouro gigantesco bem nessa ilha aí do Espírito Santo, né? A Ilha da Trindade, que hoje é parte até do município de Vitória ali, escondeu esse tesouro fabuloso, e o tesouro ainda se encontra na ilha da Trindade. Inclusive, assim, nós temos um projeto para futuramente realizar uma futura expedição para a Ilha da Trindade. Claro que hoje é posto de fã, tem uma série de autorizações, mas tem, cara. E daí o que acontece? A história começou a crescer tanto que ano passado a gente conseguiu aprovar um documentário aqui, uma lei de incentivo e cultura municipal, um projeto piloto, e fizemos um documentário do Piratas Únicos, começamos a gravar um documentário. E aí uma coisa super interessante aconteceu. Quando eu publiquei esse primeiro livro, um professor de história aqui de Joinville, que hoje é meu colega, o professor Rafael, ele começou a vasculhar os arquivos da igreja matriz de Curitiba e encontrou a certidão de óbito religioso do pirata. E na certidão de óbito do pirata falava, porque na certidão do cemitério falava que ele era viúvo. Eu falei, cara, mas o pirata foi casado com quem? Nas cartas não falava nada disso daí. E a gente encontrou a certidão de óbito religioso, esse professor Rafael, e ele encontrou que o pirata foi viúvo da Rita de Tal. E ele falou para mim, Marcos, naquela época, de Tal é quando não tinha sobrenome, geralmente eles assinavam escravo. Tem conexão com escravo essa história? Eu falei, professor Rafael, nas cartas publicadas em 1896, o pirata Zumiro fala que um ano após chegar em Curitiba ele comprou uma jovem escrava. Daí nós começamos a vasculhar, cara, a Rita de Tal foi escrava, ele libertou a Rita e casou com ela. E eu falei, nossa, daí esse professor Rafael começou a vasculhar todos os cartórios de Curitiba antigo e encontrou a certidão de óbito civil do pirata, que falava que o pirata deixou 4 filhos na cidade. Joaquim, José, Maria, Ana, inglês. Inteira, né? Não, é surreal. E daí, cara, nós encontramos, cara, de forma incrível, tataranetos do pirata vivendo no interior do estado do Paraná, descendentes do Joaquim inglês, cara. E eles confirmam a história. Olha só, quando eu liguei para a mulher, a dona Isaíra inglês, já com seus 65 anos, falei, dona Isaíra, me contaram que seu bisavô é o Joaquim inglês. Como é que é essa história? Dele, Marcos, o que nós sabemos é que o pai do Joaquim havia cometido um crime na Inglaterra, matou por acidente outra pessoa, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro e veio aportar aqui no Paraná. E aqui no Paraná ele subiu para Curitiba e adotou outro nome, o sobrenome inglês e não verdadeiro. Eu falei, a senhora nunca escutou história de pirata? Ela nem sei o que é isso. Eu falei, a senhora não acredita, mas é a mesma história que o pirata contou para o inglês. Ele matou por acidente outro oficial, só que ele não contou para a família que era um pirata. Isso daí. E daí nós conseguimos gravar no documentário, gravamos com depoimentos dessa família, e outra coisa surpreendente aconteceu. Saiu uma reportagem muito legal no portal UOL, né? Pesquisador encontra o pirata. E quando essa reportagem saiu no UOL, eu recebi uma mensagem pelo Facebook das bisnetas desse cidadão inglês chamado Edward Young. Eles entraram em contato comigo. Marcos, eu sou bisneto do Edward. Eu, nossa! Conversamos, fiquei amigo deles. Fomos para Santos, que eles moram, gravamos com depoimento hoje com os netos dele, né? O Newton e o Ian Young, de 79 e de 91 anos, tudo. E uma coisa surpreendente aconteceu, cara, agora no começo do ano. Entrou em contato, né, através das redes sociais, outros descendentes que o Edward deixou 4 filhos. Eu tinha falado com os descendentes de um dos filhos, lá do Coriolano. Até o Edward, você vê, ele era apaixonado por Shakespeare, ele batizou todos os nomes dos filhos com as obras de Shakespeare. Hamlet, Ofélia, Coriolano, tudo. Isso até foi muito interessante, que isso foi ele conquistou o pirata quando ele trouxe um livro de Shakespeare para o pirata. É uma história legal que eu conto no livro. E daí eu encontrei, cara, os descendentes aqui em Curitiba da Ofélia Young. E daí não é que eles tinham um documento, um caderno de anotações da época. Mentira. Eu falei, nossa, deixa eu ver esse caderno. Eles me mostraram o caderno. Cara, no caderno tinham cartas de 1896 do Edward Young para um outro cara chamado José Vieira Bastos, que estava fazendo o trâmite com os jornais, a redação do Gazeta de Notícias e da Folha do Jornal Brasil, para publicar as cartas. Nossa, era esse cara que estava publicando. Eu fui em cima desse José Vieira Bastos. O cara era um gatuno na época, foi preso mais de 5 vezes. Ele que tentou matar o Edward.
cara. Até saiu uma reportagem, pesquisador descobre assassinato 125 anos após. Cara, é inacreditável, parece coisa de cinema, professor, né, professor Ricardo. Cara, você vê, e tudo baseado em documentos, cara. E daí agora tá saindo esse documentário, ano que vem, internacional, que a gente pediu, a gente vai estar legendando ele, são 55 minutos, vamos lançar aqui, vamos exibir no consulado britânico, tudo. E daí, cara, o pessoal do History Channel se interessou por essa história e falou, Marcos, pare, mostre pra gente antes, pra gente ver, porque eles têm lá um produto lá, a Maldição de Oak Island, que é aquela ilha na Nova Escócia, que os caras estão cavando um buraco lá. E essa história, cara, do Zulmiro, do Tesouro da Trindade, ela é, digamos, a história mãe de pirataria. Porque até uma coisa interessante, o livro A Ilha do Tesouro, escrito pelo Robert Louis Stevenson, no ano de 1883, começa o livro, era um pirata que tinha uma cicatriz no rosto, e esse pirata morre por um derrame e encontra no baú de tesouro, no baú de pertences dele, encontra o mapa do tesouro. É a história do pirata Zarolho, cara. Que parei. É surreal. E outra coisa ainda, que é mais aquelas coincidências do destino, cara. Olha só, a história lá, uma das histórias mães de Tesouro e Pirata, de Ilha com Tesouro, é o Conde do Monte Cristo, né? Clássica do Alexandre Dumas, escrito em 1844. Essa história, ela vem, o José Martim, que libertou o Peru, porque esse tesouro, grande parte do tesouro vem de onde? Em 1821, estava a Revolução Peruana, os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru. Eles pegaram lá todo o tesouro da Catedral de Lima, tudo, e o general José Martim liberou que os navios saíssem com o tesouro. E os piratas pegaram bem esse comboio, os piratas do bando do Zarolho, capturaram bem o tesouro, o navio que estava o tesouro da Catedral de Lima e esconderam lá na Ilha da Trindade. E o Zulmiro, no roteiro do Tesouro, fala que na Bahia Sudoeste estão as obras de arte lá, de valor artístico incalculável. E daí o general José Martim, depois que até os piratas espanhóis capturaram, os piratas enforcaram lá em Havana, o general José Martim foi se exilar na França, em 1834, na casa de um banqueiro que era amigão do Alexandre Dumas e contou essa história. Não, para, você tá ligando. Cara, e daí a última conexão que é surreal, cara. Olha só, um dos maiores piratas, digamos, da nossa ficção é o James Hook, o Capitão Gancho, né? Do Peter Pan. E o Peter Pan foi escrito em 1904 pelo James Matthew Barrie, tudo. E na história do Capitão Gancho, ele fala que o Capitão Gancho estudou em Eton College, só que é um pirata de ficção. E o Zulmiro é o cara que estudou em Eton College, só que eles não sabiam, isso daí é aquela coisa que a ficção imitou a vida, cara. Então você vê que essa história, ela tá cara, conectada com as maiores referências de piratas e tesouros da literatura ocidental. Daí até mais próximo da gente, professor Rafa, tem na década de 80 o filme Goonies, né, um clássico, sim. O Goonies, o pirata Willy Caolho, é o Zarolho, cara, tudo. Também, é surreal, cara. E o tesouro tá lá na ilha, tá aí na Ilha da Trindade, aí em Vitória, e cara, eu acredito que essa história crescendo, que nem o professor Ricardo tinha comentado, quem se interessou também, quando o livro saiu, teve essa explosão muito grande, várias reportagens, tudo, até ano passado, estava lá, eu fui entrevistado pela revista Aventuras na História, que é uma das maiores revistas de história do Brasil, tudo, tinha convite para ir lá para o Danilo Gentili, estava pronto para explodir a história. E um pessoal da Netflix, lá do escritório de São Paulo, se interessou e falou, nossa, isso tem total para virar uma série. Eu falei, claro, a matéria que eu tenho é incrível, né? Não, tem diversas temporadas, em tempos diferentes, assim, cara. Ricardo, dá para fazer uma coisa eu tô escrevendo assim, né, o roteiro aqui na minha cabeça, já, cara. Não, é surreal. Tem cara, romance, assim. tem mistério, tem assassinato, tem tudo. Cara, tem todos os ingredientes, que uma boa né? História precisa, né? Não, bem, é todo. E o mais, assim, digamos assim, o mais estonteante disso tudo, que é tudo baseado em coisa real, cara. Então, assim, se fosse inventar esse roteiro, cara, já tinha todos os ingredientes, né? O cara, porra, aqui. Então, a gente imagina que agora, ano que vem, que vai ser lançado esse documentário, né? Que é o Legado do Pirata Zulmiro. Quem assistir, né? Claro que eu vou convidar todos vocês, a gente vai fazer um lançamento grande aqui, depois vamos lançar na internet. Cara, vocês vão ver, é inacreditável que a pessoa fecha o documentário e fala, meu Deus, essa história é incrível. E ela é só uma pitada, porque... E deu uma coisa interessante que aconteceu. Quando eu publiquei esse livro, A Verdadeira Ilha do Tesouro, claro que eu tive várias conquistas, tudo com ele, mas muitas pessoas, principalmente na parte de história, falam, Marcos, mas de onde você tirou essas informações aqui? Isso aqui tá meio xeretando, meio... documental, né? Claro, e de agora eu estou produzindo um novo livro agora, histórico e documental, o Livro do Tesouro da Ilha da Trindade, na qual eu vou anexar toda a minha documentação, que agora bateu 17 anos, todas essas cartas, reportagens, mapas, esses documentos que eu encontrei com a família. Agora, o mais legal, eu tive acesso a documentos que lá o padrinho, né, o sobrinho do inglês que foi assassinado em 1910, que ele encontrou o roteiro do tesouro, tudo, eu encontrei os netos dele, que moram em São Paulo, e eles escanearam e mandaram vários documentos. Inclusive, olha que legal, quando o Zulmiro se despediu do Edward em 1880, eles trocaram livros, e deram livros.
E um desses livros, que eram obras de Virgílio, tá na mão deles. Eles têm o livro, cara, com a assinatura do pirata e a data de 1842. Na mão do cara. Não, é surreal, parece uma coisa, eu falo assim, meu Deus, cara. E eu imagino assim, que quando a gente publicar essa história na Inglaterra, isso aí, eles vão encontrar ainda que existe o roteiro que o Zarur escreveu lá em Newcastle, em Southampton, lá que teve as expedições inglesas. Cara, os caras vão bombar. E quando botar lá essa parte de Eton College, até a consuleza aqui falou para mim, Marcos, isso daí vai ser um escândalo, ainda mais os ingleses que adoram aqueles tabloides, né? The Sun, Daily Mirror. Os caras vão enlouquecer quando falar o quê? Porque, ó, os netos da rainha, o príncipe Harry e William, estudaram em Eton College, tudo. Então, cara, a gente tem esse pirata etoniano que envolve até essa magia do Capitão Gancho, até o Capitão Gancho no romance do Peter Pan, quando ele tá morrendo, na cena final ele grita lá, que é o jingle lá, né, o ditado de Eton, que é Floreate Etona, que é floresça Eton, né? E dele até mostra uma coisa interessante, que no romance do Capitão Gancho, ele não consegue conversar com os outros piratas, ele fica escondido sempre lá na cabine dele, porque ele tinha uma cultura muito grande, porque realmente Eton College, cara, era superior, e daí ele ficava isolado. E o Zulmiro a mesma coisa, o Zulmiro ficava no meio do mato aqui, cara, do que o Edward fala, cara, o que esse velho, no começo até ele fala, o que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil, cara? Dá pra ver que esse velho tem uma cultura muito superior. E uma das coisas interessantes também que envolve isso, porque quando você entrava em Eton College, você aprendia 2 línguas, o grego e o latim. E ele ficou 4 anos, eu encontrei até o Zulmiro em 1811, 12, 13 e 14, o Francis Hodder. E quando ele se tornou um pirata, o que ele falou? Que ele era um pirata grego, chamado Zulmiro. E você só vai se passar por outra identidade se você domina muito bem o idioma. Então, por isso que ele falava grego. E realmente, porra, naquela época, 1800, falar grego, cara, 1825, não, era surreal, cara, você vê. E, cara, é aquela coisa, né, professor Fábio? Conectando, porque o que acontece? A Ilha da Trindade, né, depois que ela foi passada para o Brasil, a Inglaterra devolveu tudo, teve uma série de histórias, mas a Ilha da Trindade ainda está conectada aí direto aí com vocês, com o Estado do Espírito Santo. Até eu imagino que ano que vem, quando essa história começar a crescer, olha que legal, eu fui convidado, graças à minha pesquisa, a fazer parte, fui convidado a me associar ao Instituto Histórico Geográfico do Paraná, aqui. E é legal, porque essa entidade, né, a entidade mais antiga do Paraná, criada em 1900, né, até eu fico brincando que eu tô com 43 anos agora e o mais jovem lá tinha 58. É só os senhores de idade, tudo, né? Daí eu falei, pô, e eu injetei sangue novo nos tiozinhos lá, ficaram alucinados. Nós vamos pra expedição, pô, pá. Cara, e, pô, é só lá, tem fila, eu quero entrar na fila dessa expedição, cara, aí. Mas olha que legal, então, Fábio, olha como é que vocês vão fazer. Cara, então eu vou dar uma... mais perto aqui. Eu imagino assim, que quando a gente for fazer essa expedição, que a gente for lá encontrar o tesouro, que realmente o tesouro tá lá na ilha, tem um desmoronamento muito grande, até eu tive um professor amigo meu que foi para a Ilha da Trindade em 2018, tirou fotos desse desmoronamento, é surreal, só maquinário pesado para ir para lá mesmo, tem que levar trator, uns caterpillarzinho, e quando encontrar esse tesouro, claro que vai ser uma grande parte repartida para os museus, mas uma parte vai para o museu aí em Vitória. Claro, tudo. Então, cara, imagine, daí vai ter uma parte lá, Museu Nacional, vamos pegar também um mimo aqui para o Museu Paranaense, o Zulmiro morou aqui, vamos repartir, né? Mas, cara, vai ser sensacional. Que eu acredito que, na verdade, quando falam para mim, mas Marcos, né, que você fala de tesouro hoje, o pessoal brilha o olho e acha que vai ficar milionário, né? Não é, claro que não. É história, é história, né? É isso aí que você falou, professor Ricardo. Tesouro é história, cara, esse resgate histórico, ainda mais pelas novas gerações, assim, que você olha e fala, porra, e eu acho legal que botou o Brasil, cara, no centro da pirataria mundial. E é uma coisa assim, professor Fábio, que está totalmente underground, ninguém conhece. Até eu lembro uma coisa interessante. Quando saiu esse livro aqui, esse meu livro, minha pesquisa começou a ser publicada, vários jornalistas entraram em contatos, e ele entrou em contato, teve um grande livro aqui no Brasil, que digamos que hoje é o livro de piratas mais conhecido do Brasil, que é aquele Piratas no Brasil, que são 2 historiadores, o professor Jean Marcel e a professora Sheila Rouet. E daí, um jornalista entrou em contato com o Jean Marcel e falou, olha aqui a pesquisa desse cara. E o Jean Marcel, claro, não conhecia, falou, cara, isso aqui tem mais para ser uma história de conto da carrocinha, né? Carrochinha, isso aí não é fonte de fantasia, tudo. E daí eu não consegui contato com ele, mas eu entrei em contato com a professora Sheila Rouet, mandei um livro meu para ela, tudo, ela leu, ela falou, Marcos, tua pesquisa é incrível. E daí agora eu estou fazendo esse novo livro. Ela tem um trabalho muito legal, né? Eu conheço alguns livros dela. Claro, porque era uma coisa desconhecida, né, professor Fábio? E agora eu estou fazendo esse novo livro, convidei, a professora Sheila aceitou a fazer o prefácio do livro. Eu falei, pô, professora Sheila, para mim é uma honra que, cara, que dá mais embasamento, né? Dá uma legitimidade, né, para a academia, que isso tem daí, né? preconceito também, enfim. Eles olham e falam, cara, para a professora Sheila assinar o que esse cara tá falando, exato, cara. Abre portas, né, para dentro da academia. Ele fala, calma aí, vamos ver o que o Marcos não é uma lorota. E realmente, pessoal, esse novo livro que eu vou botar todos esses documentos, essas íntegras dessas reportagens, né, vasculhando os bancos de dados, né, pra vocês terem ideia, imagine que são mais de 80 reportagens de jornais estrangeiros que eu estou transcrevendo, e jornais brasileiros, e cara, documentos.
cravaleira mesmo. Cara, não, é uma coisa, mas realmente é o que precisa ser feito, digamos, eu fico brincando, que no primeiro livro, Infanto Juvenil, eu iniciei o jogo do xadrez. Daí agora, nesse livro meu, A Verdadeira Ilha do Tesouro, eu dei o cheque. Opa, já consegui ali, assustei. Agora com esse novo livro documental vai ser o checkmate. Daí a galera vai olhar e vai falar, pare que a história é verdadeira, e acima disso daí é só ir em direção à expedição, aos documentos, a tudo, e eles vão ver, né, o bafafá, a história, como vai crescer. Daí, o professor Ricardo falou, pô, é série, seja Netflix, History Channel mesmo, nós vamos tentar fazer. Porque, como o professor Ricardo falou ali, a história, né, é claro que eu condensei para vocês, mas é tanta coisa, ela se desdobra em tanta coisa, cara, que você pode fazer várias séries, vários anos ali entrando, várias temporadas, e aqui, abordando tudo. É muito, realmente, cara, é uma coisa muito grande, assim, o arco dela. E o legal é que envolve vários lugares no mundo. Tem a parte que se passa ali na Índia, quando o pirata russo morre, tem a parte dos ingleses. E eu não comentei para vocês, teve em 1926 uma expedição do Museu de Cleveland, Ohio, que o cara foi para a Ilha da Trindade, lá o capitão George Flynn Simons, tudo. E até ele volta para os Estados Unidos, ele começa a dar palestra, a palestra dele lá, que era a Ilha do Tesouro, cara, fica uma das palestras mais famosas nos Estados Unidos entre 1928 a 34, ganha vários prêmios. Todo mundo enlouquece, o cara conta, ó, essa é a ilha verdadeira que o Robert Louis Stevenson se inspirou para escrever a Ilha do Tesouro. Então, cara, e é uma ilha brasileira, né? Uma ilha nossa, claro, que está distante do litoral, né? Mas está ali. Não, e uma coisa legal, por ela ser hoje uma base da Marinha, que hoje é a Ilha da Trindade, né? Até ela é anexada ao município aí de Vitória. Se não me engano, foi em 53 que Vitória anexou ali. Até em 2016, Vitória fez uma lei na Câmara Municipal que ela denominou o nome oficial de todos os logradouros naturais da Ilha da Trindade. Mas hoje é uma base da Marinha, que até é o pessoal ali do Niterói que coordena, que faz tudo ali. E isso ajudou para manter. Fora que também tem uma coisa interessante. A Ilha da Trindade, por ser uma cordilheira vulcânica no meio do oceano, ela não tem uma plataforma continental, as ondas batem com muita força na costa, é um desespero para aportar na ilha. Até eu narro no meu livro as expedições, cara, os caras chegam a ficar 2 semanas ao redor da ilha tentando aportar, não conseguem. É que nem aquele filme do Náufrago, né? Tá lá do Tom Hanks tentando fugir, que não conseguia das ondas. Né? Cara, é que nem, cara, ali, os caras sofrem. Tanto que hoje, a Marinha, quando tem que ir para lá, eles vão lá de botinha e tudo, mas quando eles têm certeza que não, tem que descer, leva o helicóptero. Porque é o único jeito de se garantir mesmo de o helicóptero descer lá na ilha, trazer os mantimentos, os pesquisadores mesmo. Antigamente eles tinham uma técnica interessante na Ilha da Trindade, que era a cabrita. Que era uma balsa gigante, cara, que os caras estavam puxando e no meio da onda, e, cara, tem umas imagens vendo aí no YouTube, se vasculhar lá, digitar cabrita Ilha da Trindade, cara, tem uma das imagens da cabrita virando, que as ondas são absurdas, né, aquela costa batendo, e tem uma coisa lá chamada as mortais ondas camelo, que por ser um mar oceânico, não tem, do nada, a onda vem, bate ali na costa perto, ela levanta e bate, então eles falam que vem feito tipo 2 corcovas de camelo, e realmente essa onda até já matou várias pessoas, até, se não me engano, em 2018 morreu um capitão lá, um tenente, o pessoal vai pescar nas pedras, e vem uma do nada, vem essas ondas de camelo e matam, cara, e pega e puxa a pessoa, e mesmo lugar lá, a Ilha da Trindade, cara, é uma ilha bem inóspita, até o pessoal quando pensa na Ilha da Trindade, eu fico brincando, quando eu dou minhas palestras em colégio, eu falo, pessoal, vocês assistiram o filme Jurassic Park? É tipo uma ilha Jurassic Park, cara, não é brincadeira, né? Mas é sensacional, cara, é um patrimônio nosso, né? Foi ainda agora tombado, anexado ao parque ali, da área oceânica. É sensacional. E tem esse negócio de ser uma base da Marinha que ajuda a manter. Mas até hoje mesmo, os marinheiros lá na Marinha, eles não conhecem, essa história virou uma lenda. Esses dias foi uma coisa muito legal que aconteceu. Um mês atrás eu estava aqui na internet, ele entrou em contato pelo Facebook, um cara falou, ô Marcos, eu sou aqui tenente da Marinha e estou na Trindade. Eu falei, você está conversando comigo através aí do POIT, que é o ponto de estação de pesquisa? Dele, sim, estou aqui no computador. Ele falou, Marcos, eu não sabia dessa história do tesouro, ninguém sabe aqui. Ela virou lenda, tudo. Daí um tenente da Marinha que mais sabia lá, que era o tenente Guzmão, que frequentava na década de 80 a ilha. Até hoje isso daí, que realmente, né, pessoal, a gente fala de tesouro pirata. Daqui a pouco tá o tenente lá procurando. Ah, não, com certeza. Até tem um livro muito legal chamado As Fêmeas da Trindade, que é de um escritor, então me fugiu o nome dele, que ele narra que ele ficou uma temporada lá após a Segunda Guerra Mundial. É até interessante, né? A Ilha da Trindade tem vários episódios muito legais. Tem uma vez um episódio que não é muito conhecido, que é o combate da Ilha da Trindade em pleno na Segunda Guerra Mundial. Em 1914 teve um combate de um navio inglês e um navio alemão. Lá eles afundaram o navio inglês e alemão lá. Mas daí teve na Segunda Guerra Mundial, os brasileiros utilizaram a Ilha da Trindade de 41 a 45 como uma base para a Segunda Guerra, né?
E daí depois os brasileiros resolveram ocupar tudo na década de 50, mas bem nessa época, em 45, esse cara narra no livro que o pessoal sabia lá do tesouro do Zulmiro, e um dos marinheiros lá, o cara mexia com banda, e ele faz uns despachos, umas fogueiras na ilha, mata os cabritos, que ele queria falar com o fantasma do pirata, pro fantasma do pirata indicar onde que estava o tesouro. Então, os caras têm uma conexão, né, isso daí. Mas, cara, é sensacional, assim, é uma história que envolve magia, envolve, né, fantasia, tesouro pirata e ancorada na realidade. Marcos, assim, eu acho que eu falo por nós dois aqui, de que essa foi a história mais fantástica que a gente já ouviu nesse podcast. O Ricardo estava me falando por fora aqui, falando, cara, eu acho que a gente não precisa nem passar pelo babado histórico, não tem nada mais babado do que essa história. Nada que ele vai contar vai ser mais impressionante do que tudo isso. Cara, que legal. Muito impressionante, mas assim, Marcos, até por uma questão de tempo, assim, também pra gente te liberar, mas eu acho que a gente realmente não precisa falar de babados históricos, mas se você tiver dicas, assim, nós temos um bloco, né, de dicas imperdíveis. Você já mostrou seus livros e tal, mas se você quiser falar de mais algumas coisas ou falar dos livros de novo. Dica imperdível! Sim, vale a pena, o pessoal que quer conhecer essa história, vale a pena. Tem até 2 sites que é muito legais, né? Que eu deixo. Um é um site meu, que é o site meu de palestras, que é o www.marcosjuliano.com.br. Ali tem, na verdade, se você entra no site de palestras, clique em uma das palestras e entre ali nas reportagens. Tem todos os links de todas as reportagens dessa história para você pegar até em forma de timeline. E outro site que eu recomendo entrar é o site www.averdadeirailhadotesouro.com, somente. Nesse, a verdadeira ilha do tesouro.com, tem lá também links e tem os jornais, eu botei uma série de jornais antigos da época. E a mesma coisa eu coloquei em inglês, que é www.therealtreasureisland.com, que também é o site em inglês, mas tem os jornais em inglês da época também, cara. Vale a pena para os nossos ouvintes, quem está assistindo a gente, quiser mais informações nessa história, é surreal, cara. Então, são esses 2 sites que eu acredito, assim. E, claro, quem tiver interesse em alguma coisa de um livro, do Verdadeira Ilha do Tesouro... Isso, onde que a gente encontra? Todos os lugares? Tem. Se você digitar hoje no Google ali, vai cair nas livrarias Curitiba, tudo. Ele está na faixa de R$40, R$39,90, né? Mas quem quiser entrar em contato de vez em quando comigo, aqui um livro que eu mande com dedicatória, é o mesmo preço, é R$40 e é R$10, que é o frete que eu mando via correio, né? Eu mando com dedicatória, mando com adesivinho do pirata, aquele mimo, assim, negócio. Mas realmente é uma coisa assim interessante que quem está nos ouvindo, quem gosta assim nessa parte muito histórica, cara, vale a pena ver por causa que conhecer os detalhes, né? Porque realmente é uma história, professor, assim que, claro que nesse pouco tempo, eu sei que eu peço, digamos, um desculpa que eu metralhei, né, aqui, porque a história é tão incrível, né, professor? Mas a gente estava fascinado aqui com a história. São tão detalhes e ela é tão intrínseca assim, mas é muito legal porque realmente, digamos que dá essa curiosidade para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, e falar, cara, eu vou em cima dessa história, né? Ainda mais quem gosta dessa história de piratas, de aventura, de filme de curiosidade, Indiana Jones, né? Jack Sparrow, Caçadores do Tesouro aí, é um prato cheio realmente, cara, que envolve tudo isso, professor. E de fato, se a Netflix tiver der mole, tá dando muito mole, porque cara, a gente tá o quê? Há 1 hora aqui conversando, quase 1h30, não sei. E, tipo, vidrado, só olhando você falando, você imagina isso em imagens, com pessoas, com tiros. Imagina, cara. Cara, tipo, a minha, assim, eu já acho que você é o máximo, eu adorei essa conversa, foi muito legal. Mas assim, eu vou ficar mais feliz ainda quando você se tornar uma celebridade internacional e a gente tiver esse episódio gravado aqui. Eu vou falar, vai ser com esse cara, mano. Então, assim, ele falava que queria ir pra Ilha da Trindade, tá ligado? O cara escavando o tesouro e o tesouro, o ouro, pau. Eu tipo assim, eu me espelho muito. Tem aquele arqueólogo amador, o Heinrich Schliemann, que é um arqueólogo austríaco, que falava que ele acreditava na cidade de Troia lá, que é o livro, né, da Troia, e a turma tirava sarro dele. Troia não existe, dadadá. E eu lembro que ele foi lá, ele se tornou um empresário forte, austríaco, e ele fez a escavação em Troia e achou Troia, cara, do romance, e inclusive até ele bota a mulher dele, tem uma foto na internet, a mulher dele com os tesouros do primo lá, tudo tal, com ela vestida com os colares, tudo. Então eu me espelho muito, assim, nesse Heinrich Schliemann, cara, que, tipo assim, muita gente, imagine, quando eu falava isso no início, cara, você não acredita que eu fui tratado como louco até hoje. Até eu me acostumei, né? Eu falei, pô, realmente, o cara atrás de um tesouro pirata, o cara tem esse meio freak, assim, né, tal. Mas agora é legal que eu tenha todo esse reconhecimento. Muito bom, cara. Agora sim, Marcos, agora, tipo, o nosso tempo realmente bateu, mas
Eu queria confirmar, né? A gente já falou algumas vezes aqui que a gente adorou a conversa, mas, assim, nós adoramos mesmo essa conversa. Eu queria te agradecer mais uma vez, assim, muito por vir aqui conversar com a gente. Eu até, quando eu fui te procurar, assim, eu até pensei, caraca, esse cara vai, tipo, vai ser mó estrelinha, vai ser mó Não vai difícil conseguir. aceitar. O cara, não, minha agenda, né? Não, minha agenda. Mas, tipo, pô, você é super animado, assim, deixou a gente bastante feliz mesmo. Então, obrigado, cara. Valeu. Eu também, professor Fábio, professor Ricardo, fico agradecido e feliz de participar, porque assim, cara, uma coisa que sempre acontece, que assim, que eu procuro, né, cara, sempre nessas entrevistas, eu sei, que eu acho legal, que vai que nessa entrevista que nós estamos dando, esse podcast, cai no ouvido de alguém que traz mais uma peça no quebra-cabeça, e sempre ocorre isso, cara, é surreal. Sempre quando ocorre uma coisa, parece que uma pessoa vê, escuta, dela, sabe, ela sabe uma coisa, e e sempre, cara, quando eu penso assim, não, a pesquisa acabou, é surreal, a pesquisa é viva. Cara, sempre surge coisa nova, sempre surge uma peça, tanto que eu estou muito ansioso para, tipo, que essa história conheça, né, tipo, ecloda lá na Inglaterra, porque o que vai surgir de coisa lá quando pegar uns desses pesquisadores. Então, cara, para mim, assim, sempre que puder, cara, entrevista, e vai ficar esse registro, né, que nós estamos falando agora, né, imagina daqui 5 anos lá, cara escavando ali na entrevista, e fala assim, não, ele deu aqui na história capixaba, tá registrado essa história. Muito bom. Muito legal. Cara, e o legal é você ver a paixão mesmo, né, cara? Você, tipo, botou sua vida nesse negócio e tá correndo atrás, e isso é muito legal, cara. É uma coisa rara da gente ver e é o que a gente tá falando, a gente fica parado, assim, sem atônito, só ouvindo, porque realmente você tem, inclusive, uma tranquilidade de falar, né, cara? O que você falou, você metralhou e você não parou nenhum momento, você não olhou um papel, sacou? Você só foi falando. Claro, é realmente muito legal, cara. É legal. Não, a coisa vai crescer. Até eu acredito que, né, se o History vir pegar, vai ser aquela coisa que eles vão documentar essa história, essa expedição, vai ser uma coisa, né? Imagina daqui uns 4, 5 anos, claro que vai ficar para frente. Mas imagina o nível da tecnologia até lá, cara. A galera vai acompanhar isso daí, vai estar um amigo meu falou assim, Marcos, vocês fazem uma expedição desse nível, daqui 5 anos, o mundo inteiro vai estar acompanhando isso daí, como o tesouro vai no mundo, e daí se por acaso localiza e realmente encontra algo dessa magnitude, que nem o Tesouro Catedral, equivale, claro, que as devidas proporções, mas como se fosse o cara lá em 1927 descobrindo a tumba do Tutankhamon. Não sei se foi 27, foi um pouco ali. Cara, é uma coisa que vai chocar o mundo, de falar, nossa, porque o Tesouro da Catedral de Lima... Seria uma coisa fantástica mesmo de se encontrar, né? Não, e o Tesouro da Catedral de Lima, que o Zumiro ele narra, cara, são os candelabros maciços, estátuas de ouro tamanho natural, obras de arte. Saiu uma matéria na revista Forbes em 2019 que falava desse tesouro roubado de Lima, eles quantificavam em mais de $1 bilhão, para vocês. Então, e isso daí é matéria aerofísica, que imagina o valor histórico disso. O valor histórico lá de, nossa, é incalculável. O Zumiro ele fala, até interessante no roteiro do Tesouro, que as obras artísticas são de valor incalculável. Então, realmente, cara, é uma coisa assim, e fora o valor que eu acredito mais que nem o professor Ricardo falou, que é o valor histórico, e a história que é o verdadeiro tesouro, né? Mas também, pô, isso vai ser lindo, né? Encontrar um tesouro é uma coisa impressionante, né? Cara, com certeza. Agora, Marcos, a gente, tipo, eu não consigo terminar esse episódio, mas eu quero te fazer uma última pergunta aqui. Sim, por favor. Que assim, né? Mas, tipo, em algum momento eles explicam por que eles escolhem Trindade? É só uma questão de ser isolado mesmo, ou tem um motivo? Eu acho assim que ele falou, que eles pegaram, assim que eles falaram, eles pegaram uma ilha isolada mesmo, distante 700 milhas da costa do Brasil, e a Ilha da Trindade, eu acredito que eles escolheram principalmente pela dificuldade em aportar nela. Cara, é complicadérrimo. Até uma coisa interessante que chamou a atenção do cara que organizou a última expedição inglesa, que foi o Edward Frederick Knight, que olha que interessante, ele já havia ido numa viagem para a América do Sul em 1881, e na volta, sem querer, lá um navio, um vento pampeiro, joga ele para o meio do oceano, ele para na Ilha da Trindade. Ele tenta aportar nela, fica 9 dias brincando nela lá, aportando, descendo, explorando. E beleza. Daí o cara volta para a Inglaterra e tal, daí 8 anos depois ele escuta essa história das expedições inglesas e o que chama atenção a ele foi as instruções do pirata russo de como aportar na Baía Sudoeste, que existe um canal por meio dos corais. Ele fala, cara, isso aqui não está nos mapas da Inglaterra, os mapas lá do Almirantado Britânico falam que essa baía é inacessível. E como é que o pirata sabe? Ele falou, o pirata foi lá. Ele falou, eu tive lá, eu sabia. Então eu acredito que eles escolheram a Ilha da Trindade pela dificuldade que, cara, ela é uma ilha perfeita para se esconder um tesouro pirata, porque ninguém consegue parar. Tem momentos ali que eu fiquei vendo, né, nos documentos, que eles chegam a ficar 2 semanas ao redor da ilha.
tenta aportar, não desce, daí os caras tentam jogar um barco lá, um botinho, a onda dessas ondas pega, joga o bote, vira o bote, morre uma galera. É complicadérrimo, cara. Então eu acredito que estrategicamente, fora que é uma ponto no meio do oceano, tudo, Sim. mas, cara, é uma ilha estratégica para eles esconderem realmente um banco pirata, né? E o Zumiro fala que eles fizeram lá, o Zumiro conta que fez 11 depósitos, então eles fizeram vários depósitos, né, na ilha ali. Nossa. Por isso que eu acho que os 3 piratas esconderam essa ilha da ilha lá. Beleza. Marcos, então, de novo, agora a gente vai, de verdade. Mas queria te agradecer, então, mais uma vez. Muito obrigado, Ricardo. Não, é isso, não, sem palavras. Só agradecer mesmo essa história. Como se eu tô sentindo como eu estivesse saindo do cinema, que acabei de ver um filme iradíssimo. Tal, e quero falar sobre ele para os outros. Assim. Que legal. Em breve. Que legal. É isso. Então, Ricardo, seu Fábio, fico extremamente agradecido por poder participar do História Capixaba, compartilhar, né, essa história incrível com vocês e também falar que me coloco à disposição. Qualquer coisa que precisarem mesmo, documentos, alguma coisa, me coloco à disposição vocês, e desejo muito sucesso aí, pessoal, e fico agradecido. Tá bom, obrigadão, cara. Obrigadão, Marcos. Então, até mais, galera. Até mais. Um abraço, Fábio. Um abraço, Ricardo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Se você gostou deste episódio, deixe seu comentário em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, não deixe de visitar o nosso site, historiacapixaba.com/podcast. Lá você pode se inscrever em nossa newsletter ou se tornar um assinante nos apoiando com 1, 5, 10 ou 20 reais por mês. E se você gostaria de participar do nosso podcast e compartilhar os seus conhecimentos de História Capixaba, você também encontra lá um formulário de participação. Muito obrigado e até o próximo episódio.